Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar TV Com Debate, que hoje teremos um TV Com especial para falar de saúde. Saúde, mais especificamente, saúde da mulher e da mulher que está pensando, está planejando em ter o seu filho ou que já esteja grávida. Nós vamos falar sobre um serviço que é cada vez mais frequente, não só no Brasil, mas no mundo, que é o acolhimento, o acompanhamento das mães, das gestantes, mas não aquele acompanhamento tradicional, pré-natal clínico, no consultório. Nós estamos falando de um pré-natal mais ligado à parte psicológica, do acolhimento dessa mãe. Para isso, hoje nós recebemos aqui duas empresárias que resolveram tratar isso como um empreendimento. Eu falo da Carol Coutinho, que é obstetriz, e da Ju Molina, que é diretora, fundadora da Maternité. A Carol Coutinho é obstetriz, é fundadora também da Maternité, e a Ju Molina também é cofundadora da Maternité, mas faz a parte dos bastidores, a parte administrativa. Isso mesmo. Meninas, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite. A gente que agradece. Me contem como surgiu a ideia de vocês juntarem forças para trabalhar esse lado mais, digamos assim, de mãe da gestante, pegar no colo, conversar, quebrar alguns paradigmas, alguns tabus e dar esse suporte psicológico para elas no momento em que, antes da gente começar o programa, as mulheres ficam muito fragilizadas. Independentemente de terem muitas pessoas ao redor, mas elas precisam de pessoas especializadas e que falem para ela o que ela precisa ouvir e deixem ela bem tranquila ao longo dos 9 meses. Eu queria que vocês primeiro contassem como que surgiu a ideia de fazer uma empresa, a Maternité. Bom, eu e a Juliana somos amigas há muitos anos, né? Desde o ensino médio. E eu me formei na área da saúde, né? Eu me encaminhei para essa área da obstetrícia, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, desde que me entendo por gente. E trabalhei por algum tempo em diversas maternidades aqui da Baixada Santista e eu sempre verificava a mesma falha, né, do nosso sistema, onde as mulheres chegavam muito fragilizadas, com muitas dúvidas, muito reféns do que estavam acontecendo, com muitos pensamentos do que elas ouviam fora, né, do hospital, ouviam em casa, como, por exemplo, como se comportar dentro do hospital para ser bem atendida ou talvez não ser mal atendida. E isso me incomodava bastante, me causava uma inquietação da gente estar recebendo as nossas mulheres e as nossas crianças no mundo dessa forma. E eu quis, então, meu primeiro pensamento, né, eu quis abrir um local onde eu pudesse fornecer esse tipo de informação para as mulheres, onde elas pudessem ter o conhecimento do que acontece com o corpo delas durante a gestação, do que acontece com elas no momento do parto, como é esse pós-parto. E resolvi unir forças com a Juliana, né? A Juliana é braço direito, assim, da Maternité. Sem Juliana, a Maternité não existe. E ela comprou a ideia. Ela falou, nossa, amiga, vamos, né? Isso realmente precisa muito. E aí a gente resolveu, então, se juntar, né, amiga? É. E você, Ju, faz toda a parte administrativa da empresa. E há quanto tempo que a Maternité já está no mercado? A gente está no mercado há 8 meses. Eu sou formada, na verdade, em tecnologia da informação, fiz algumas especializações de gestão. Então, é por isso que eu acredito que consigo ajudar melhor nessa área, né? E eu sempre escutei a Carol reclamando, ficando chateada, na verdade, de quanto tempo essas mulheres tiveram tempo para se preparar e não se prepararam. Não buscaram, de repente, alguma informação ou leram informações desfragmentadas. E quando ela veio com essa ideia, tipo, queria muito fazer, vamos, é agora. Você como gestora eu se sentiu capaz de Exatamente. fazer essa outra parte e aí... Eu entro com a organização. Perfeito. Tudo que é relacionado à organização, administração, financeiro, todo o suporte que ela precisa, sou eu que faço. Ela faz acontecer. E vocês conversam também em relação à política da empresa. Todo esse jeito, essa forma de trabalho é uma coisa que vocês duas discutem para pôr em prática. Você como gestora e você com a técnica. Exatamente. Mas é um sentimento bem compartilhado. A gente se dá bastante bem, a gente pensa bastante parecido com relação a isso. Então a gente não tem muitos problemas com relação a como vamos seguir política, o que a gente acredita, porque a gente acredita basicamente na mesma coisa. Então fica bem mais fácil, fica bem mais tranquilo. As mães que procuram a Maternité,
quais são as principais dúvidas? O que elas têm de medo, de ansiedade? Eu não sei se é uma mistura. A minha mulher foi uma gravidez tranquila, mas a gente percebe que a mulher muda. Às vezes o homem não tem toda essa capacidade de entender a mulher, o corpo, como você falou, tem as mudanças que vão acontecendo. Tem um perfil que você possa passar assim da gestante que procura vocês? Quando eu idealizei a maternité, eu acreditava que as dúvidas iam surgir aos poucos, talvez a cada trimestre, ou dúvidas específicas do que estavam acontecendo com o corpo delas, né? E eu identifiquei que realmente o grande problema na gestação, quando a mulher se descobre grávida, o que consome ali a energia dela é o parto. A primeira pergunta é, eu vim aqui para falar sobre o parto. O que eu posso fazer? Qual é o parto é o melhor? O que eu posso fazer para ele ser o melhor? Para eu sofrer menos? Dói muito o parto normal? A cesárea é melhor? É uma escolha melhor do que... é mais segura, né? Do que o parto normal? A dúvida principal é o parto. Sempre. E o que vocês preconizam lá na maternité? Sempre o parto normal. Sim. A importância de se realizar o parto normal. Exatamente. Rapidamente, diferenças entre o parto normal e a cesárea em benefícios para a mãe e para o bebê? Então, a cesárea, ela foi uma descoberta na medicina maravilhosa. Ela veio para salvar vidas, né? A gente perdia vidas de mães e de bebês por conta de algumas ocorrências que aconteciam que não eram favoráveis ao parto normal, né? Mas o parto normal, disparado, ele tem N benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. As mulheres, elas pensam muito, na recuperação, né, é mais rápida, sim, ela é mais rápida. Mas o parto normal, né, o trabalho de parto, na verdade, ele é já um preparo do seu corpo e do organismo do seu bebê para chegar aqui nesse ambiente extrauterino. Né? O bebê, ele é estimulado a estar preparado para chegar aqui fora, ele precisa manter sua temperatura, ele precisa respirar, ele vai precisar realizar digestão, tem uma série de processos que o nosso corpo precisa fazer para sobreviver, né, no dia a dia, e que lá dentro ele não tinha essa necessidade agora. Né? Ele estava conseguindo ser ali nutrido, oxigenado pela sua mãe. E para o corpo da mulher é um preparo principalmente para a amamentação também. Esse trabalho de parto, ele favorece que o corpo da mulher seja induzido a estar mais preparado para essa amamentação. Não quero dizer que as mulheres que passaram por uma cesárea não vão conseguir amamentar, longe disso. Mas as mulheres de parto normal, elas têm esse preparo pelo próprio corpo durante esse trabalho de parto. Né? Atualmente a gente está numa vertente muito forte sobre o parto normal. Esses tempos, agora, acho que nem há 2 meses atrás, a Unicef lançou uma campanha que se chama Quem Espera, Espera, estimulando que as mulheres esperem, pelo menos, o trabalho de parto iniciar. A gente sabe que, atualmente, a gente tem mulheres que decidem e têm uma preferência pelo parto cesárea, né? Ele se tornou, infelizmente, uma preferência atualmente. E respeitando isso, né, até a gente pensando na humanização da saúde, a gente respeita as decisões dessa mulher, a Unicef lançou essa campanha, onde ela pede que pelo menos o trabalho de parto seja iniciado, né, indo um pouco contra as cesáreas que são agendadas, para que o corpo da mãe e do bebê consigam ter esse preparo. Apenas o início do trabalho de parto já colabora que toda essa função hormonal do nosso organismo trabalhe. Porque quando a cesárea ela é marcada, as mães até, eu quero tal hora, quero que seja desse signo, quero, né? Quando acontece a cesariana, esse processo que deve ser natural, ele é, de certa forma, antecipado. Na verdade, ele não acontece, né? Porque o bebê ele não tem esse aviso. Olha, chegou o momento, né? Ele recebe esse aviso quando ele nasce, quando ele chega aqui fora. E o corpo da mãe também. Como a nossa natureza é muito sábia, ele entende que sim, o meu filho agora ele precisa ser nutrido, né? E ele vai começar a trabalhar em prol disso. Mas ele não tem esse preparo. Não quer dizer que não acontece, né? Mas o preparo não tem. E aí o corpo vai se preparando para naquele momento, a partir daquele momento... ele começa a trabalhar. A criança saindo, comece a amamentação, todo esse ciclo novo. Então, essas orientações vocês dão lá na maternité. E aí você falou de treinamento...
é um processo que vai ao longo dos 9 meses. Esse Sim. treinamento, esse condicionamento da mãe. Exatamente. E, consequentemente, do bebê. Do bebê também. E aí, outras dúvidas. Por exemplo, tabus, lendas. Vocês têm que desmistificar algumas coisas? Muitas. Por exemplo. Por exemplo, tudo bem, né? Eu cheguei, tirei minha dúvida sobre o parto. Ok, eu também quero o parto normal, assim, o texto de muitas, né? Eu quero o parto normal, quero tentar o parto normal, mas e se tiver o cordão enrolado no pescoço? Uhum. Então, aí a gente explica, né, que o cordão umbilical, ele tem toda uma anatomia, ele é todo projetado pelo nosso organismo para que não ocorra esse sufocamento do bebê por conta de uma circular de cordão. Inclusive, o bebê dentro do útero, ele não respira, né, ele recebe oxigênio por conta do cordão. Então, enforcado ele não será. Né? E o cordão, ele é revestido por uma geleia que não permite que os vasos sanguíneos que estão contidos dentro dele sejam esganados, né? Sejam apertados, impedindo esse fluxo de oxigênio e de nutrientes para o bebê. Então isso também é um mito muito grande, que as mulheres chegam, mas e se enrolar? Tudo bem, eles vão se enrolar a gestação inteira ali naquele cordão, eles vão se divertir. Por exemplo, deve haver dúvidas em relação ao bebê virou, o bebê já está pronto, está encaixado, esses termos que mais perto do nascimento acontecem. Isso também é fonte de dúvida lá que vocês têm que esclarecer. Olha, está encaixado, existe a possibilidade de ele virar, de ele estar encaixadinho e passar um pouco do tempo e ele não está na posição adequada, por exemplo? Chegam essas dúvidas, né? A partir de que momento ele... Por exemplo, eu estou com 20 semanas, cerca de 4 meses de gestação, vamos colocar em termos de meses, né? E, eu fiz ultrassom e eu vi que ele tá sentadinho. Eu não vou poder ter um parto normal por conta disso? Não, a gente tem ainda um caminho aí para percorrer. Ele ainda vai mudar de posição várias vezes até perto do final da gestação, onde ele vai se acomodar na sua posição favorável para o parto, né? E hoje em dia também, além do bebê sentado, o bebê pélvico não ser um impedimento para o parto normal, né, profissionais experientes são capazes de realizar esse parto normal sem nenhum problema, né, estando esse bebê sentado. A gente também tem alguns métodos que a gente encontra no mercado, como a versão cefálica externa, onde a gente consegue virar esse bebê e mantê-lo aí com a cabecinha encaixada, que é a posição favorável para o parto. Então, o bebê sempre nasce de cabeça, né? Sim, na maioria das vezes. Ju, essa questão da administração da empresa, vocês estão localizadas aonde? A maternité fica onde? A gente fica na Tolentino Filgueiras, número 145, no coração do Gonzaga, pertinho do Shopping Miramar. É numa casa? É um prédio, na sala 21. De esquina com a Rua Bahia, bem fácil acesso, ali paralelo na costa, super tranquilo de chegar. Vocês têm um site? Temos um site. Quem tiver mais dúvidas ou queira mais informações, o Reale vai... Olha lá, já está lá. Maternité, o telefone. Isso. E aí a gente vai colocar o endereço eletrônico. Você e ela administram, vocês fazem palestras, vocês fazem essa divulgação da maternité e aonde que vocês... É importante também dizer que essa informação chegue o mais longe possível, né? Seja acesso para todas as mães de N classes sociais. Vocês sentem uma dificuldade de ir até essas mães, principalmente as mães mais carentes, que necessitam mais dessa informação, apesar de ter internet, apesar de ter todas essas informações aí à disposição? A gente tem focado bastante no Facebook, justamente porque Facebook é uma coisa que, independente da classe social, das condições, as pessoas, elas acessam, né? Então, a gente foca bastante no Facebook. A gente tem um blog também, uma área no site para fazer toda essa informação. Então, todas as informações que a gente geralmente dá no consultório, a gente também disponibiliza de alguma forma no nosso blog. Claro que as consultas no consultório, elas são personalizadas, são as suas dúvidas, o seu bebê, a sua gestação, esta gestação específica. Mas, de forma geral, a gente consegue desmistificar muita coisa pelo blog, pela página. Muita gente procura a gente pela página com alguma dúvida e a gente consegue muitas vezes sanar, mesmo à distância. Então, não é problema.
o pessoal consegue tranquilo. chegar. Agora uma dúvida jornalística. Qual a diferença entre parto natural e parto normal? Então, na verdade... Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Né? Essa classificação, ambos são partos por via vaginal. E essa classificação ela surgiu por conta das intervenções. Chamado parto normal é aquele que teve algum tipo de intervenção, como, por exemplo, a infusão de um soro nessa mulher, a episiotomia, que é o corte na musculatura perineal, algumas outras manobras que acabam acontecendo durante o parto. Esse é tido como um parto normal, por via vaginal, mas que teve a intervenção, muitas intervenções no caso, do profissional. O parto natural já é aquele tido onde a gente deixa o corpo trabalhar. Então ele não tem a infusão de hormônios sintéticos na corrente sanguínea dessa mulher. A gente permite que o corpo faça todo esse trabalho, não tem corte na musculatura perineal. Se ocorrer, por algum acaso, a laceração, a gente só faz a costura do local que lacerou. Então ele é natural mesmo, é o que o nome fala, né? Ele deixa a natureza trabalhar, a natureza fazer acontecer. E já o normal não, é onde tem a intervenção do profissional. É o que acontece dentro do hospital, por exemplo. E o parto em casa, que tem... O domiciliar. Cada vez mais adeptas ao parto em casa. Sim. É o parto mais humanizado, a mulher está ali no ambiente que ela conhece, ela vai estar, em tese, mais relaxada. Existe a opção também de fazer o parto na banheira. O parto na banheira é um parto natural? Sim. Apesar de estar num equipamento ali, numa banheira. Na verdade só foi usado esse equipamento. O parto natural, ele não importa onde ele ocorreu. Um parto natural, ele pode ocorrer dentro de um ambiente hospitalar também, desde que a gente permita que esse corpo trabalhe sozinho. A gente não fique intervindo no processo do trabalho de parto. Então ele pode ter sim, esse parto natural que seja dentro do hospital. O termo humanizado, ele vem muito mais do respeito à decisão da mulher, o respeito ao corpo da mulher, ao respeito ao tempo do bebê. Então, por exemplo, a gente pode ter uma cesárea tida como humanizada, onde a gente respeita muito mais a decisão dessa mulher. Não é nenhum pecado essa mulher que decidiu fazer uma cesárea. Desde que a gente está respeitando o que ela decidiu. Então, isso também é uma humanização da saúde, esse respeito à decisão dela. Desde que ela tenha sido devidamente orientada, tenha todas as informações, saiba do que está acontecendo, e ela decidiu por isso, ok, é a decisão dela. Isso é a humanização da saúde, o parto humanizado. As pessoas pensam no parto humanizado como parto na água, na penumbra, mas não necessariamente. Esse aí é o parto natural, onde a gente deixa o corpo trabalhar. Mas não quer dizer que seja somente esse o humanizado. É porque é isso que elas acabam vendo, né, na internet. Geralmente, quando as mulheres procuram por parto natural, parto domiciliar, o que elas veem são fotos maravilhosas de partos na banheira, na penumbra, ou muitas vezes fotos em preto e branco que passam essa impressão. Mas não necessariamente é só isso. Teve uma série do GNT que mostrava essa questão da maternidade, e um dos episódios eles mostraram a mãe que optou por ter o filho na banheira, e você descreveu o ambiente, uma coisa bem tranquila, algumas com alguma música, aquela música Sim. bem lá no fundo para realmente criar o clima. Na experiência de vocês já devem ter visto todo tipo de parto. Realmente o parto que, digamos assim, que mais beneficia a mãe e a criança, é esse parto mais tranquilo? O parto humanizado barra normal? Sim, com certeza. Ele Sejam isentas, sejam isentas. Não, com certeza mesmo. Esse parto tido como natural, né, ele é muito benéfico para a mãe. Tudo que a gente respeita a natureza do nosso organismo, ele é benéfico. Né? Na verdade, muitas das coisas que acontecem no caminho do trabalho de parto, muitas vezes a culpa é do próprio profissional. A gente aqui interviu demais. Infelizmente, a gente se tornou muito controlador, intervencionista. Então, a gente acaba não percebendo o quanto isso é ruim. Então, quando a gente se depara com esse parto natural, a gente percebe o quanto a gente podia deixar acontecer. Né? E não ficar cutucando, mexendo, se antecipando a uma situação que ainda não aconteceu. Exatamente. O benefício é disparado para o parto natural. Uma coisa que acontece bastante na nossa geração, e pelo menos essa é a impressão que eu tenho, um pouco de fora dessa área
né? Porque eu comecei a ver isso um pouco mais de perto há não muito tempo atrás, né? Então eu tenho uma visão um pouco mais abstrata, às vezes, disso tudo. Então a impressão que eu tenho é que desde sempre nós fomos doutrinados de que a ideia é corre para o hospital, desde sempre. O que você vê na novela é, nossa, tá na hora, a bolsa estourou, vamos correr para o hospital. E não. Parece que é nesse momento que se vai realmente acontecer tudo. tá grávida, né? Parece que é só Vai nesse nascer. momento que acontece, exatamente. E não é isso, entendeu? E o mais bacana do nosso trabalho, que eu acredito que é a menina dos meus olhos, é justamente isso. É resgatar o feminino. Resgatar o teu poder. Se empoderar. Saber que você é capaz de parir o seu filho. Independente de ser em casa, de ser no hospital, você é capaz. Os bebês sabem nascer. As mulheres sabem parir. Vai acontecer. É natural. E acho que o mais importante disso tudo é a mulher poder ter essa consciência de que ela é que vai escolher. Exatamente. Não é a mãe, não é o médico, não é o genitor. O pai, que Sim. tem muito pai que, né, não engravida, mas quer dar palpite em tudo. Parece que é ele. Vocês têm essa situação assim do pai chato? Tem, nossa. Não, porque eu fiquei sabendo que se fizer esse tipo de procedimento, o meu filho... Tem pai que nem quer saber da mãe, né? O meu filho e tal. A gente já teve a situação, inclusive, do pai querer o parto domiciliar e a mãe não tá muito convencida. Não querer muito. Ela, eu não sei, mas ele quer tanto, né? E aí ele fala, mas é que o corpo é seu, eu não posso decidir, mas eu gostaria muito que fosse. E ele convenceu. Né? Ele conseguiu. O corpo é seu, mas eu queria tanto. E aí, Ainda falta isso, ou as mulheres já têm mais essa consciência de que o corpo é delas, elas têm que ter a decisão final, elas vão passar por todo o processo e vão ser mães até o fim. Não é aquela coisa de, vou ser mãe por enquanto e depois lá na frente. A mãe a gente sabe que é muito mais apegada ao filho, é uma questão natural. Vocês levam ali os 9 meses e tem toda uma coisa que o pai também tem, mas por outros meios. As mulheres estão mais conscientes disso ou não? Infelizmente, não. Ainda não. A gente ainda não tem uma grande quantidade de mulheres conscientes disso, assim como também a gente tem uma quantidade muito grande de homens que ainda acreditam que se tornam pais no momento que o bebê está nos braços. Né? Essa paternidade ativa também ainda está em falta. Tem bastante procura, tem muitos homens querendo saber um pouco mais do que acontece com a mulher e com o bebê, talvez participar de uma forma mais ativa, porque os homens eles têm muita impressão que participar da gestação é acompanhar todas as consultas de pré-natal, ir em todos os ultrassons e buscar aquele acabou. Desejo no meio da noite. Essa é a participação geralmente do pai, né? E o que o pai precisa e deve fazer? Tá ali toda vez do lado da mulher, não é frescura da mulher, e dizer que está sentindo alguma coisa, ou que quer alguma coisa, faz parte dessa mudança. Porque eu acredito que, principalmente na primeira gravidez, a mulher vê toda uma mudança grande no corpo e rápida, 9 meses. Ela sente né? muito rápido. Fisicamente também. Ela sente isso. Sim. E isso, consequentemente, tem um desdobramento psicológico. E o pai hormonal, né? O hormônio na mulher tem uma descompensação fantástica no corpo da mulher. E aí o marido, o companheiro, o namorado, enfim, tem que ter esse papel de ficar do lado, ser até um pouquinho de almofada do sofá para levar um pouquinho, porque faz parte, né? E a gente não vê muito isso, pelo que vocês estão passando, pelo que a gente tem de informação, você resumiu bem. Os pais, eles, a partir do momento que nasceu... Agora eu sou pai. É homem, a gente ainda tem um pouco dessa... É homem! Então, agora a gente com antecedência sabe, tem gente que a maioria gosta de saber o sexo e tal, mas o homem precisa saber que antes dos 9 meses tem que planejar junto. Vocês acreditam nessa questão? Bastante. De ser tudo junto? Planejar, temos condição de ter? Podemos ter quantos? Vocês acham que isso é o caminho que vai dominar agora essa nova era? Ou a gente ainda tem essa coisa, aconteceu, vamos lá, seja o que Deus quiser? O aconteceu ainda acontece muito, né? Bastante. O planejamento, na verdade, ainda tá difícil de encontrar. Mas é o ideal, né? Se planejar. Sim, sempre, né? O planejamento é melhor para qualquer coisa na nossa vida. Mas também o aconteceu não quer dizer que vai gerar grandes transtornos, né? Na verdade, o que falta para os pais é se informar mais.
correr mais atrás da informação, descobrir realmente o que acontece com essa mulher, mas não de só estar do lado ali, recebendo a pancada, né, daquela TPM gigantesca, que muitas vezes é a gestação, mas não, ele realmente entender como aquele organismo funciona. Né? Na verdade, a gente vê esse déficit nos dois sexos. A mulher, ela não sabe o que se passa com o corpo dela, e o homem também não. Né? Acaba sendo pior para a mulher, que é mulher e não sabe como o corpo funciona, mas essa informação também é importante para o homem, para ele conseguir entender realmente, não só ser um apaziguador ou só uma almofadinha, né? Para ele conseguir compreender o que acontece, né? Na realidade. E com isso, ele consegue participar de uma forma muito maior nessa gestação. Inclusive, na maternité, a gente tem alguns cursos de preparo para casais, para companheiros. Maravilha! Para que eles saibam como apoiar as suas mulheres, né, durante este período, o que fazer, como lidar com algumas situações complicadas, geralmente uma situação de estresse muito grande, porque são muitos hormônios. É um período curto, não é de frescura, muitas a gente mudanças. tá... Não é. De novo com a maternidade. Não é frescura, Não é, porque muita não gente também se pintou esse quadro, né? Que a mulher, gravidez não é doença, Não. é porque muita gente chega, tô grávida, não posso fazer. E Ao não é contrário, mesmo, né? Nós temos muitas mães aí ativas que até... Você está gerando uma nova vida, você Exatamente. quer mais saúde que isso? Minha esposa até praticamente ter a minha filha, trabalhou normal, voltou com 3 meses e bola pra frente. Muita gente tem ainda esses paradigmas, né? De eu preciso me... E o homem também, muito à margem da coisa. Lógico que a maioria, alguns ainda conseguem ter uma cabeça melhor. Acredito que até por influência da mãe, que tenha uma consciência também um pouco mais avançada, ter preparado o filho homem também para ficar grávido junto com a mulher. Sim. Que eu acho a que é esse, curiosidade também, né? A curiosidade, o homem Tá ter a junto. curiosidade de participar, de saber o que acontece realmente, né? Você ir no pré-natal e acompanhar um ultrassom, ok, você está indo lá saber como está a saúde ali da sua mulher, do seu filho, apenas, e todo o resto. Tá cumprindo né? É um tabela, quadro né? muito maior. Exatamente. Como dizia aquela propaganda, não basta ser pai. Tem que participar, Tem que mas os 9 meses. Porque fica uma coisa, concebeu, tá grávida. Bom, então a gente só vai se falar daqui a 9 meses, né? Eu te encontro daqui a 9 meses. Não é assim. Tem que ser o dia a dia, regar a planta ali até nascer. E seria até interessante a gente, que vou fazer o meia-culpa aqui, o homem também sente um pouco da dor para dar uma valorizada no que sente a mulher. Posso chamar o break, Reale? TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas. Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Que em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. TV Com Debate já está de volta. No segundo bloco nós tivemos uma modificação aqui. Saiu Ju Molina, entra o doutor Adriano Paião, médico obstetra. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença. Imagina. Continuamos aqui com a simpatia de Carol Coutinho, obstetriz. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente nesse segundo bloco. Doutor Adriano, nós vivemos numa região muito rica, independentemente da crise que tem assolado o país, a Baixada Santista, temos o maior porto da América Latina, temos em Santos um IDH bastante elevado, porém, eu queria comentar e discutir com vocês a questão da mortalidade materna infantil. Como é que estamos, como é que está a Baixada Santista em relação a essa situação? Infelizmente, a gente ocupa uma posição preocupante. A gente tem o segundo maior índice do estado em termos de mortalidade materna e o primeiro em termos de mortalidade infantil, bastante relacionados às causas perinatais, né? Assistência à gestação e assistência ao parto interferindo diretamente nisso. Pensando que eles são usados como fatores de desenvolvimento, né, de índices de desenvolvimento de um determinado país até, isso está em bastante contraste, né, com a nossa situação econômica, principalmente de Santos, mas em termos de Baixada Santista, está faltando, a gente está deixando bastante a desejar nesse sentido, da assistência ao pré-natal, do planejamento, né, para a mulher chegar a essa condição de escolher o parto, para a mulher chegar a essa condição de tranquilidade para assistência ao parto, a gente precisa cuidar dessa condição. Enquanto a gente não cuidar dessa condição, a mulher ela vai estar cada vez mais refém mesmo da hospitalização, ela vai estar cada vez mais refém também da prematuridade, do drama que isso vem causando na sequência. Quais são os fatores que mais matam mães e bebês? Os principais fatores maternos são relacionados à hemorragia e à hipertensão ainda, de causas de morte materna. E com relação ao bebê, ainda é a prematuridade. E essa prematuridade ela pode vir de quais formas, de quais maneiras? É uma mãe muito jovem, é uma mãe muito já experiente? Os fatores relacionados à prematuridade, existem os fatores espontâneos, né? O parto prematuro por algum motivo. Hoje a gente sabe que é um fator, na maioria das vezes, com diversos meios de se prever esse parto prematuro e de atuar para evitar isso. Falta uma divulgação maior, eu acho que aonde a gente pode atuar para isso. E as causas de prematuridade por necessidade de intervenção médica. Aquela situação onde o estado fetal ou materno pedem uma intervenção antes do tempo. Falando das mães, a hipertensão... A hipertensão pode ser um dos fatores. É uma questão que pode, inclusive, ser evitada se essa mãe fizer Ainda que não evitada, uma hipertensão controlada, essa mulher pode chegar ao momento do parto e optar pelo parto normal, ou ela pode chegar ao momento do parto com uma gestação mais avançada, sem aquele agravamento que a má assistência, a falta de acesso, né, ao pré-natal pode trazer como elemento surpresa, né, aquela hipertensão com agravamento muito rápido. Acaba trazendo uma prematuridade onde a gente não interviu e a gente não houve
a gente não conseguiu ter uma intervenção nesse momento do nascimento do bebê, né? A melhora dessa perinatalidade, as melhoras das condições que esse bebê vai nascer. Isso é com orientação que se faz ou com pré-natal adequado? Com pré-natal e com orientação. As duas coisas caminhando juntas. Uhum. Na maternidade acontece isso. Sim. Vocês dão esse suporte. Lá a gente encontra esse suporte de orientações, né, em conjunto com o pré-natal médico, o pré-natal clínico. E em relação, ainda falando da hipertensão, que é uma doença que é silenciosa, a mulher hipertensa, você falou que ela pode controlar. No caso da mulher que não controla, o que vai acarretar isso durante a gravidez? Ela pode ter, por exemplo, picos de hipertensão e isso prejudicar o bebê? Como é que funciona isso para quem não cuida, aproveitando esse momento para as mães e as famílias também prestarem mais atenção? A hipertensão, na verdade, ela determina uma série de fatores, de mudanças nesse estado gravídico, que podem interferir desde uma mudança abrupta, né, e necessidade de intervenção médica sem que tenha ocorrido nenhuma alteração fetal. A gente pode ter uma intervenção somente pelo agravamento materno. Mas também tem uma boa parte das vezes que essa hipertensão silenciosa, como você colocou, aquele pré-natal, ela pode manifestar alguns sinais, mesmo a ultrassonografia, de que algo já não está evoluindo bem. Então, no acompanhamento do bebê, através do ultrassom, por exemplo, a gente vê um bebê que não está crescendo dentro de uma curva de crescimento habitual, ele está abaixo do peso, alteração do Doppler, né? Na Doppler fluxometria que a gente faz no ultrassom, tem fatores de rastreamento do risco dessa mulher apresentar hipertensão. Um ultrassom já precoce, no início da gestação, ainda no primeiro trimestre, a gente tem como prever o risco dessa mulher apresentar a hipertensão ou o agravamento no final da gestação pela análise das artérias uterinas. Então, as repercussões da hipertensão, a previsibilidade do que vai acontecer é só com acompanhamento, consulta a consulta e os ultrassons sendo realizados nos seus determinados momentos de acordo com a indicação médica. Um filho de mãe hipertensa, necessariamente ele vai ser hipertenso? Não. Não. Necessariamente não. Não há uma relação disso ser hereditário? Não. O bebê hipertenso por causa da mãe hipertensa? Às vezes a gestação da hipertensão ela ocorre só durante o estado gestacional e depois a mãe se torna, volta ao normal. E ela pode manifestar isso numa gestação seguinte ou não. Na próxima gestação ela pode não apresentar a hipertensão ou os agravamentos da hipertensão. Doutor Adriano Paião, parto normal ou cesariana? Parto normal. Parto normal. Como é que você defende o parto normal? Como é que você conversa isso com as suas pacientes? Tem muito que, como a gente viu no primeiro bloco, que a mulher já chega lá, o marido e a mulher já chegam lá com a opinião formada, vai ser dia tal, hora tal, lua tal, virada para o canal 5. Eu costumo dizer que a relação médico-paciente em obstetrícia, ela tem uma particularidade diante de todas as outras áreas médicas, que eu estou fazendo pré-natal de uma gestante que se manifesta, de um bebê que não se manifesta e de uma família toda por trás. Então, os acontecimentos que têm bons e ruins da gestação, tem toda uma família por trás, que muitas vezes não acompanham a mãe na consulta médica. Eu não sei como é com relação a essa parte de assistência, né, da doula, mas na consulta médica vão no ultrassom, sim, porque, né, na clínica a gente oferece ultrassom, então no ultrassom, o dia que tem ultrassom vai, mas na consulta não, e eu estimulo. Porque você acha importante ter a presença da... Super, é muito importante. Vai ser a pessoa que vai me ajudar a monitorar em casa. Olha, eu te acompanhei, o doutor falou para você fazer isso. Vai ser o fiscal ali, caso a mãe seja um pouco... Mas, ao mesmo tempo, Guto, tem a situação que a mulher ela já chega com uma ideia pré-determinada, principalmente em uma gestação patológica, ela associa aquilo. Não, eu tenho hipertensão, eu não posso ter parto normal. Não, eu tenho diabetes, eu não posso ter parto normal.
mas quem disse? Não, minha mãe disse. Ou tem uma amiga minha irmã foi hipertensa e ela teve que fazer cesárea. E fica mais difícil você convencer do contrário. Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes, elas perguntam assim para mim, qual parto é melhor? Eu falo o que você decidir, diante das informações que a gente vai te passar durante o pré-natal e que eu quero que você busque durante sua gestação. Então, a assessoria de conversar sobre os tipos de parto, você está disponível para tirar alguma dúvida com relação às vias de parto, é o mais importante para a mulher tomar essa decisão. Quando chega no final da gestação e ela continua insegura, a minha orientação é, espere entrar em trabalho de parto. Se você entrar em trabalho de parto e olhar para mim e falar assim, pelo amor de Deus, é isso, eu não quero mais, tudo bem. Acontece isso? Acontece. Tudo bem, mas passou pelo trabalho de parto, teve a experiência, soube como é sem ser a experiência de alguém que passou para ela. A experiência de alguém que passou para ela pode ter sido ruim, né? Então, está sendo uma experiência seletiva, ruim. Ah, não, meu parto não foi bom. E o dela pode ser bom. Então, é muito individual. Então, o parto de eleição, o parto de escolha é o parto normal, o parto vaginal, o parto natural, o mais natural possível, né? Mas quem pode decidir e o poder que deve ser respeitado de decisão é o da esposa, da mulher, do marido, né? Porque a gente também está falando de situações para o bebê. Então, quanto mais o casal participa e decide junto, melhor. E aí, como você falou, a mãe chega ali naquele estado, né, tendo já o trabalho de parto, você também já passou por situações de, olha, vai ser de um jeito, passa a ser do outro? Com certeza. Elas chegam com uma ideia muito já formada, né? Eu quero ter meu filho na piscina, eu quero ter meu filho de cócoras, eu quero ter um parto normal. E quando se deparam com um trabalho de parto, falam, nossa, não é isso que eu esperava, tá doendo demais, desde já, não quero mais. Ou, eu planejei tanto ter na piscina, mas nesse momento eu quero deitar na minha cama, né? Eu quero ir para o leito. Tudo bem também. Né? Elas acabam até criando uma culpa, né? Eu costumo brincar que junto com a maternidade vem a culpa. E elas ficam culpadas de não terem atingido o objetivo. Mas o objetivo, no final das contas, é que esse bebê nasça com segurança, nasça saudável, que essa mãe também permaneça saudável. Esse é o nosso objetivo a ser atingido. E não a posição, a escolha. Né? Isso aí é caminho. Adriano, na questão estética, o parto normal, o parto vaginal, a criança nasce, a mãe já pode ir embora para casa, é assim que funciona? Existe algum tipo de, digamos assim, mutilação na cesariana? Tem muita gente que leva para esse lado, vai seccionar o abdômen da mulher, vai retirar a criança dali, existe uma corrente que fala de uma certa violência na hora de tirar, enfim. Lógico que são técnicas, os médicos sabem fazer esse tipo de procedimento em relação ao parto normal. Como é que você trata isso, principalmente com as suas pacientes, com as famílias? Olha, Guto, é uma situação muito profissional dependente. Né? Não existe... o tempo de hospitalização pós-cesariana, ele é maior por uma série de fatores que a gente observa após qualquer procedimento cirúrgico. E a cesariana ela é um procedimento cirúrgico. O parto vaginal, o parto o mais próximo do natural, a recuperação é mais rápida. Mas ainda em hospitalização, a gente ainda tem um tempo de hospitalização acima do necessário. Quanto tempo em média? 36 horas. Né? Normalmente, 48 horas, se a gente for falar na rede pública, 48 horas, porque o bebê vai ter alta após 48 horas, que vai fazer o teste do pezinho, então a mãe fica junto, fica ali, hospitalizada junto, exato. Então acaba o tempo de hospitalização sendo igual, mas a recuperação e as mudanças adaptativas para o aleitamento, com os cuidados com o bebê da mãe que tem um parto normal e um parto cesariano é diferente, sim. Né? Desde que tenha sido um parto mais próximo possível do natural, quanto mais próximo do natural, é óbvio, a recuperação da mãe é muito mais natural. Existe alguma relação no desenvolvimento da criança que passou por um parto, que nasceu de parto normal, de uma outra que tenha nascido com cesariana?
Os estudos indicam que sim. Né? Então, assim, a maioria dos estudos indicam um desenvolvimento até para essa fase de aleitamento, de relacionamento mãe-bebê, de segurança dessa criança, estão associadas ao parto vaginal do que ao parto cesariano. São estudos que apontam isso com uma certa coerência no que é publicado. Vamos voltar naquela primeira pergunta que eu te fiz no começo do segundo bloco. Uhum. Como que a nossa região, como que as autoridades de saúde, perdão, as prefeituras, os médicos, as pacientes, como que a gente pode fazer para reduzir esse índice tão ruim que é a questão da mortalidade materno-infantil? Guto, eu acho que o conhecimento é se aproximar da realidade que a gente tem enfrentado. A gente tem, de 2014 para cá, de 2012 para cá, me desculpa, 3 maternidades fechadas na região, Mongaguá, Peruíbe e agora Cubatão. Uhum. Eu trabalhei no Hospital Regional de Itanhaém durante um tempo. O fechamento da maternidade de Peruíbe e de Mongaguá sobrecarregaram o Hospital de Itanhaém, em termos de assistência, leito, RH e tudo mais. A assistência adequada fica cada vez mais aquém. E agora nós estamos vivendo isso com as pacientes aqui de Cubatão migrando para Santos. Primeiro que eu já acho desumano você fazer uma mãe se deslocar para ganhar um bebê. A mãe ter que sair do seu município para ter um bebê, isso para mim já é desumano. Vai contra qualquer critério de lei, de proteção à mãe. De humanização? De humanização. Isso já está fora do contexto. Depois que a gente vive, e aí não é mais uma situação só do sistema público de saúde, nós temos uma característica aqui na região da Baixada, que nós temos os hospitais particulares, privados, só em Santos. Então a gente tem o drama de pacientes que se deslocam do litoral sul ou do litoral norte para Santos. Vem todo mundo nascer em Santos. Para nascer em Santos. Nós estamos com uma situação também de uma maternidade fechada, a Beneficência Portuguesa, que acabou sobrecarregando as outras maternidades. Nós estamos numa situação em que eu enxergo como como eu falei, né, de se aproximar do problema, os gestores dos planos de saúde, com exceções, eles não estão sabendo como essas gestantes deles estão chegando para a gente, em que situação. Como linha de frente, como plantonista, que eu também trabalho como plantonista, tanto no sistema público como no sistema privado, está sendo cada vez mais frequente a solicitação de transferência. Nesse momento da mãe, dela parir, o momento que deveria ser o momento mais seguro, ela ter que se deslocar, ela não ter aquilo assegurado, traz frequentemente a paciente está chegando no consultório, mas e aí, doutor? Eu estou sabendo que tal maternidade não está tendo vaga. Eu estou sabendo que estão transferindo. E isso é real. Né? Tanto a parte de lotação das UTIs neonatais, para a gente ter a segurança de receber um bebê, quanto a parte da retaguarda materna, né? Para ter tudo assegurado para essa mãe. Então, em termos de planejamento, eu acho que a parte de gestão, tanto o sistema público quanto a parte privada, está precisando se aproximar mais da realidade, da porta do hospital, para entender o que está chegando para a gente, por que está chegando naquela condição, como está chegando, por que o pré-natal foi insuficiente, né? Por que aquele risco, aquela previsibilidade não foi abordada para a gente fazer um trabalho em conjunto. Porque só nós médicos, enfermeiras, doulas, profissionais da área de saúde, atuando cada um em sua frente, não vai ser o suficiente. A gente tem falta de leito, a gente tem falta de disponibilidade de exames, a gente tem falta de médicos especialistas para essa assistência no SUS. De acesso à informação. De acesso à informação, né? Que a informação chega para os pacientes
através da experiência do vizinho, através da experiência da mãe. É frequente a mãe chegar, mas doutor, o senhor está insistindo muito nisso. Eu tive 4 cesáreas. Minha filha não vai ter parto normal. Só quando acontece? Muito. Muito. E para a gente, em linha de frente, não sendo o pré-natalista daquela paciente, é a primeira vez que ela está te vendo. Para você convencer, é difícil. E aí entra o lado profissional. Aí entra o medo médico. Poxa, e se eu sei que está tudo certo, mas e se algo der errado? Porque o parto, você só vai saber se ele vai ter alguma intercorrência quando ele começar, né? Exatamente. Né? Então, tem previsibilidade? Tem. A gente tem ferramentas inúmeras. Né? A propedêutica obstétrica, o partograma, né? Ter alguém junto da mãe. Eu sou favorável às doulas. Né? A participação das doulas também na realização do parto. Uma das coisas que eu falo frequentemente para as pacientes é aquilo que você vê na novela, aquela cara de sofrimento, é encenação. Precisa ser daquele jeito. Né? Então a novela precisa do drama, da encenação, do sofrimento do parto. A mulher chora, soa. A parte que, se você jogar na internet, eu faço isso frequentemente no consultório, a paciente, doutor, o senhor faz parto humanizado? Sim, todos. Né? Mas o que é parto humanizado para você? Eu pergunto para elas. Elas começam a falar, eu falei isso aqui. Aí eu abro lá o Google, jogo para ela, sempre tem um vídeo lindo, com a música de fundo, tem até o cheiro do lugar, né? Eu falo, olha, eu vou ter que contratar junto um assistente de filmagem e edição para ficar o seu parto assim. Porque ele não é assim. Então o que eu posso te prometer é a disponibilidade, a assistência, né? A orientação, e a decisão é sempre sua. A sua liberdade de decisão, a não ser que seja aquela situação de, você perdeu sua possibilidade de decisão, porque agora é uma situação de risco imediato. E aí eu preciso intervir. Você como médico... Agora eu assumo daqui para frente. Né? E eu, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o principal é a questão relacionada às mães, em sua grande maioria, não está tendo assistência ao parto pelo próprio obstetra. Né? Isso é uma questão já de Sistema Único de Saúde, que já é assim, a paciente faz o pré-natal em um local e ela vai ganhar com um plantonista no SUS. Com relação aos convênios, está acontecendo cada vez mais frequentemente isso também, porque a paciente ela faz o pré-natal pelo convênio dela, mas devido à remuneração, o médico ele já não assume mais por essa remuneração defasada que existe hoje para a parte obstétrica. Então, acaba sendo o prejuízo sempre da mãe, né? da usuária do sistema de saúde público ou privado, e não ter ali alguém que acompanhou ela durante toda a gestação. Então a doula, ela vem nessa corrente, a doula ela vem, de certa forma, cobrir isso, né? Vem preencher essa lacuna, do acolhimento. Não, eu estou aqui junto, eu sei o que está acontecendo, né? Eu tenho essa experiência de acompanhar alguns partos também. É um canal de comunicação. O doutor, acredita, o doutor está falando que é verdade. Né? A doula não está ali com achismo, ela está ali porque ela conhece também da prática de ajudar na realização do parto. É mais uma ferramenta ali que vai proporcionar um bem-estar para a mãe. A doula, ela tem que estar ali da maneira tão profissional quanto a do médico, né? Sem achismos. Ela tem que ter a certeza do que ela está falando, das experiências que ela tem, e em apoio e fazer a gente trabalhar através de uma sinergia. Uma equipe ali. Exatamente. Não pode haver a divergência, né, de como está evoluindo aquela parte. Eu acabo conversando muito com a doula. Você costuma fazer parto também com a participação de doula? Na verdade, eu não tenho uma participação de doula específica com os meus trabalhos de parto. Na verdade, eu sempre apoio, né, a paciente. Eu não indico, isso é uma escolha do paciente, né? Eu não indico, mas eu sempre cito, né, que fique à disposição, que isso é importante. Você passa essa orientação e a decisão, como sempre, que a gente está falando aqui, tem que ser da mãe, a decisão é do paciente, né? É ela quem escolhe. Eu falo, o pré-natal, quanto mais multidisciplinar, melhor, né? O apoio psicológico, o apoio nutricional, o apoio físico,
né? Dentista, na gestação, ele também é um fator de prevenção de complicações durante a gestação e para aquele momento do parto. Então, o que acontece é que as pacientes também, inúmeras vezes, elas, mas dá trabalho, né? Então, toda semana no psicólogo e fazer atividade física, mas eu trabalho, já é difícil meu patrão dispensar para eu vir até a consulta de pré-natal, né? Saber que isso é um direito assegurado da gestante, dela participar das consultas de pré-natal. Ela tem todo o direito de se ausentar, ela não vai ser descontada, o patrão é obrigado a liberar. É obrigado a liberar. Uma hora antes, uma hora depois, para ela estar lá no horário. Exatamente. Se eu não me engano, é obrigado a liberar um período, né, para que ela possa ir para a consulta dela adequadamente. Com relação a isso, são orientações que também devem ser buscadas. Não sei se vocês passam alguma orientação nesse sentido para elas também. Isso informação, Guto, é o que traz tranquilidade, é o que traz segurança. As fontes que você busca, né? Quanto mais fontes seguras, você faz parte do empoderamento, né? O empoderamento é acesso à informação. A mulher saber o que ela está querendo, o que ela está desejando. Está segura daquilo ali. Isso. A partir do momento que ela está segura daquilo, ela está empoderada. Exatamente. E aí vocês lá na maternité fazem esse suporte, esse acompanhamento também para dar esse conhecimento, para conseguir chegar na mão dos profissionais, mesmo que sejam os plantonistas, empoderada. A gente busca exatamente isso, oferecer esse conhecimento, essa informação da melhor forma possível, para, independente de onde será o desfecho dessa gestação, seja no hospital, seja com o plantonista, com o profissional responsável pelo pré-natal dela, seja em casa, seja onde for, ela saiba o que está acontecendo e possa decidir da melhor forma possível. Maravilha. Doutor Adriano Paião. Isso. Uma última mensagem, alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria de passar para os nossos telespectadores, principalmente para as telespectadoras que estão grávidas, que estão pensando em Guto, eu acho que a gente, eu ouvi no bloco anterior a abordagem com relação ao planejamento, né, que a Carol colocou bem. A gestação planejada ela é uma gestação com menos intercorrência, ela é uma gestação que ela transcorre mais sob controle. A mulher ter o conhecimento de si, dos problemas de saúde que ela já apresenta ou não, já é um fator, a gente já sai um passo à frente. Eu brinco com as pacientes, eu falo assim, lembra, antes, fazia os exames pré-nupciais, né? Porque antes se casava para ter filho, né? É verdade. Então não era que você, olhei meu exame do meu marido, isso aqui, ele não tá bom para casar. Não, é porque as pessoas casavam para ter filhos. Hoje a realidade é diferente, mas ainda se deve planejar uma gestação, né? E não planejar essa gestação deve ser dado início quanto antes. São os fatores preventivos, e a medicina é a prevenção, né? Então a assistência ao parto, ela anda junto com o pré-natal, com informação. Quanto mais informação, mais tranquilo. Nós, obstetras, todos os profissionais de saúde envolvidos, a gente deve estar disponível, a gente deve estar sempre acessível para participar dessa informação e fazer com que esse momento de gestação e parto seja o mais tranquilo para a mãe, consequentemente para o bebê e para toda a família que está em volta. Maravilha, muito obrigado, doutor Adriano Paião. Voltarás aqui mais vezes, com certeza. Ju Molina, obrigado que está aqui atrás das câmeras. Ju Molina, participou do primeiro bloco. Carol Coutinho, muito obrigado. Mais uma vez, o endereço da maternité, para a gente fechar. Fica na rua Tolentino Filgueiras, número 145, na sala 21. É um prédio de esquina com a Rua Bahia, no coração do Gonzaga. Dê uma passadinha lá, você que está pensando em ter o seu primeiro filho, você que já teve, que está grávida, procure uma orientação como os profissionais falaram aqui, a informação é o melhor remédio. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.